volta, já voltamos. E para falar um pouco sobre música Legião Urbana, eu não poderia deixar de trazer um videoclipe, né, do Legião Urbana para a gente comentar, que foi a música que marcou o meu conhecimento de Legião Urbana, que marcou minha adolescência. Então, essa que eu escolhi, que é a geração Coca-Cola. Pode colocar, por favor, Omar. Muito bom, não é? Vou falar um pouquinho, né? Apesar que eu acho que, pelo que eu já vi, você tem mais uma preferência aí por Faroeste Caboclo, né? Não. Não? Não é bem assim, não. É uma obra completa mesmo da Legião. Não é bem assim, não. Qualquer música deles, quando você toca ela de novo, ela toca novamente em você. Toca. Tem que ser assim. Exatamente, é isso que é Tem que ser interessante. assim. Eu gosto da música, porque eu acho que a música é o que faz o diferencial, é o que conquista as pessoas. Conquista os jovens, conquista as pessoas mais velhas por uma atitude, por um certo tipo de atitude, não sei. E o rock and roll, acho que é o grande exemplo disso. Une as pessoas e provoca reações e emoções. Poxa, quando eu ouço essa música agora, quando eu ouvia há 10, 15 anos atrás, e provocava a mesma sensação em mim. Sim, essa possibilidade de ter uma ligação direta, assim, você não tem nada mediado, você sente a música diretamente. É diferente de você citar uma poesia, que você tem um tempo de contemplação, né? Uhum. Porque ela já mexe com o seu corpo, né? Ela pede que você participe, né? E essa música, mesmo esses dias, a gente estava preparando o programa, eu pensei em fazer um texto sobre ela, escrevendo, olha só, a revolução bebe Coca-Cola agora. Porque é aquela ideia de uma revolução nos Estados Unidos, uma revolução pensando a partir da cultura americana, seria uma revolução que todo mundo pudesse tomar Coca-Cola. Sim. Talvez. Mas uma revolução autenticamente americana, todo mundo tomaria Coca-Cola e Pepsi-Cola. Exatamente. Talvez seja essa ou não a dificuldade dos brasileiros de entenderem a Revolução Americana, é que a Revolução Americana ela é necessariamente plural, né? Necessariamente plural, quer dizer, as coisas privatizadas, elas têm concorrência. Sim. E no Brasil essa ideia E a gente teria também o direito a liberdade de escolher o que a gente quer tomar. No Brasil eu quero essa um ideia Dr. Pepper, eu quero uma Coca-Cola. Os nossos liberais, os nossos americanistas, eles têm uma dificuldade muito grande com a concorrência. Sim. A concorrência é fundamental, né? Talvez porque eles pararam num certo tipo de filosofia ainda idealista, socialista. Como? Não, no Brasil. A gente vê que parou no Brasil num certo tipo há uma marca muito forte das coisas unas, das coisas... Sim. A própria filosofia, né? Então, é isso que eu quis dizer, a própria filosofia. Quer dizer, filosofia quando você conversa sobre filosofia com algum professor, a primeira coisa que ele faz a filosofia é boa porque ela dá uma unidade para o aluno, não? Exato. Não, antes ele fala que ela é Uma inútil. verdade única, Ele fala que ela é inútil. Quando ele é não professor de filosofia. Quando ele é professor de filosofia, ela vai dar uma unidade, né? Ela vai trazer uma unidade. Então é um pouco isso que às vezes se espera da filosofia. Nesse caso aí... Todo mundo pensando igual, todo mundo pensando junto, todo mundo desejando as coisas que sejam a grande corrente. Olha só, pra frente. Eu acho que aí tem uma sacada do Renato Russo que vem do Caetano Veloso, que uma sacada de uma transição na música que, de certa forma, eles continuam o tropicalismo. Porque em 66, o Chico Buarque ganhou o festival empatado com o Geraldo Vandré, com aquela música Banda. E na Banda, você tem aquela banda que passa pela cidade e cria um êxtase coletivo. Você tem a ideia, então, de uma revolução pela música, mas uma revolução que, de certa forma, é totalitária. Todo mundo está unido pelo mesmo discurso, né? No ano seguinte, você teve a passeata contra a guitarra elétrica em julho, me parece. Em outubro teve o festival. E aí o Caetano veio com Alegria, Alegria. E Alegria, Alegria, ele inverte. Ele passa a ser a banda individualmente. Ele caminha pela cidade e ele caminha na paisagem urbana, não mais na paisagem bucólica que o Chico colocava. Em algum momento ele bebe uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento, eu bebo uma Coca-Cola. Uma canção me consola, no meio de um monte de marcas de coisas. Então transforma uma utopia que seria lírica, mais épica, no sentido de que congrega várias pessoas no sentido comum, para uma utopia mais liberal. Né? Uma ideia mais liberal. Essa ideia está presente
nessa música, quando ele se apropria de... fala geração Coca-Cola, é uma geração que aprendeu isso com Caetano, né? Uma geração que aprendeu essa perspectiva liberal individualizadora. E o rock tem muito isso, né? O rock, acima de tudo, pede essa atitude, uma atitude que pede que o indivíduo busque certa autenticidade. A gente sempre fala de autenticidade no rock. É uma palavra que é meio complicada, o sentido dela, mas sempre pedem isso. Você tem que ter atitude, tem que ser autêntico, de alguma forma, né? O Emerson está perguntando se hoje em dia a música tem o poder de dividir as pessoas ou os jovens. Você acha que dividir ou você acha que mais de unir as pessoas? As duas coisas. Não acho que sem um lado da moeda você não tem o outro. Mas você pode falar que você consegue bem claramente reconhecer o tipo de gosto musical das pessoas, já dos adolescentes, pelas roupas que eles usam, né? Então, uma das primeiras marcas de identidade das pessoas é falar que gosta de determinada música. Mas gostar de determinada música tem um sentido muito de que grupo que eu quero me identificar, com que turma que eu quero sair. Porque você chega e fala assim para um adolescente, você gosta de Engenheiros do Havaí? Ele responde, eu não conheço. Eu não perguntei se você não conhece, eu perguntei se você gosta. Automaticamente, na medida que você conhece, você gosta. Sei. A pergunta já tem um sentido de que você ouvindo, você vai repetir aquilo, você vai gostar daquilo. Uhum. Você abriu espaço para ouvir, você está integrado naquilo. Você assume aquele discurso. Sei. E como que é feito esse seu trabalho de filosofia com a música ou com a cultura popular? Ele vem naturalmente, por exemplo, você lê muita filosofia, estuda filosofia, e aí você escuta uma música e fala, poxa, isso tem a ver, e vai lá e escreve sobre isso, ou de certa forma você procura fazer um acasalamento entre filosofia e cultura popular e música? Esse é um ponto que é difícil de trabalhar com isso. Quando você pega filosofia para tratar de outras artes ou de outras linguagens, é complicado porque muitas vezes você vai fazer com que a teoria aprisione o significado da obra. Ou você vai encaixar aquilo que você leu de forma totalitária. Você obriga a obra a falar... o artificial, digamos. Você obriga a obra a falar do seu filósofo favorito, né? Ao invés de tentar trabalhar ou esmiuçar. Todo trabalho que fica no meio do caminho é porque houve pouca obsessão. Se você tem uma boa obsessão, você vai se aprofundar mais. Então, o caminho mais interessante é você trabalhar com aquilo que você gosta. Você trabalha com aquilo que você gosta e você vai a partir das suas leituras, produzir algo que tenha significado, de certa forma, autobiográfico. O que eu estava dizendo no começo é que está tão... é tão senso comum acadêmico, não senso comum do senso comum, mas o senso comum acadêmico é tão senso comum acadêmico, a teoria crítica e a escola de Frankfurt, que quase que naturalmente as pessoas que fazem crítica de arte ou discutem arte... dá a impressão que só leram esse texto e só conseguem... Elas obrigam, né, as músicas, a poesia, até mesmo a prosa, a se resolver num vocabulário da teoria crítica. Exato. Né? E isso efetivamente me cansa. Às vezes eu até deixo de lado os trabalhos de estética dos filósofos brasileiros, porque eles se parecem muito. Né? E parece que você não consegue romper isso. Né? Parece que a gente tem uma dificuldade de romper isso. Né? Às vezes você tem uma reapropriação desse discurso por gente formada na escola de Frankfurt. Aí tem um evento interessante. Alguns músicos que estudaram Adorno, de repente reivindicam que a MPB volte, porque eles são músicos. E eles têm o poder de teoria ainda. Sim. E eles não acreditam que a canção não tem o mesmo poder que tinha na década de 70. E eles falam isso seriamente, como se chegaram a lançar manifestos. Manifestos, olha, as pessoas têm que ter consciência do valor da música, mas aí eles estão pedindo espaço para eles mesmos. Sim. É um discurso bem, de certa forma, autoritário, né? Deveria ser autorizado por Adorno, mas não seria autorizado por Adorno.
uma provocação, o Danto fala que para ele Adorno e Idade Média são a mesma coisa. Estão ali juntinhos. Estão ali juntinhos. Estão ali juntinhos, porque depois, eu não sei o que o Adorno faria com o pop. O Adorno odiava os Beatles, ele Exato. falava que era barbárie. Era. Né? Então, mas provavelmente ele ia ter que lidar de alguma forma mais profunda depois. Não teve espaço para isso, eu não sei. Sei que a gente tem um problema assim nessa recepção quando você já... Às vezes você faz um trabalho que dialoga, mas no final para chegar à conclusão de que não presta. Não sei. Você chega no final, você tem uma conclusão que rima com os trabalhos anteriores, colocando como uma cultura menor. Então, isso que eu quis dizer, que na academia eu só vejo isso. Assim, o Tropicália é o que existe como cultura musical, só. Daí pra frente é tudo no mesmo nível. É ruim, não se pode falar sobre ela. Não tem status de arte. Não né? tem status de arte, exatamente, não tem status de arte. Uma saída que eu... Nesse trabalho também foi inspirado um pouco por isso. O José Murilo de Carvalho ele escreveu um artigo, um grande historiador, ele escreveu um artigo falando que todo MPB representava o Brasil, mas depois dos anos 80 o pessoal só fala mal do Brasil, como distopia. Representa o Brasil para falar mal, para jogar fora, no lixo. E não é verdade. E não é verdade. Mesmo quando você representa o Brasil em canções como o Cazuza, Brasil Mostra a Tua Cara, ele se coloca como brasileiro, ele está clamando pela pátria. Você tem um discurso muito mais complexo por trás que ele não parou para analisar porque não era da geração dele, simplesmente não era da geração dele. Quem tem que fazer esse trabalho são outras pessoas que valorizam esses objetos e têm uma leitura mais aprofundada desses objetos. Então esse trabalho em parte foi para mostrar isso, que realmente essa geração pensou o país, pensou o Brasil de uma forma profunda e tentando traduzir seu tempo em canção. É um trabalho hegeliano, né? Um trabalho hegeliano. Para dar um exemplo do Cazuza, que eu comecei a citar, o Cazuza fez uma trilogia de canções para representar o Brasil. Ideologia, Brasil e O Tempo Não Para. A ideologia é da posição, conta a posição de um cara de classe média, que não tem ideologia e que vive só nas festas do High Society. Ele não se coloca, só vive em cima do muro. Ele pede uma ideologia para viver, mas ele não se identifica com nada. Brasil, ele pega Noel Rosa, que tinha a música Com Que Roupa Eu Vou, para a festa, que era uma espécie de hino alternativo do Brasil, e agora não me convidaram para essa festa pobre. Agora ele não é nem convidado. A situação nova. E depois O Tempo Não Para seria a síntese disso. Aí vem um lado meio ideológico, ele achava que O Tempo Não Para representaria a chegada do PT ao poder. Dos dias sombrios ao PT no poder, né? A redenção seria o PT no poder. Era a esperança do Cazuza, né? Sim. Mas de toda forma ele está tentando pensar o país naquele momento, tentando alguma perspectiva utópica com a canção dele. É pena que o pessoal ainda não percebeu e não valorizou isso da forma devida. O Egisto quer saber como que você vê a indústria cultural brasileira. Bem, você pegar esse conceito de indústria cultural, você já pega uma bomba, você pega algo muito carregado. Sim. Quando você pensa em canção, é interessante levar em conta a internet. A gente está aqui um programa de internet, a internet trouxe muitas possibilidades para a canção. Hoje, se você pegar os grandes nomes, eles têm as próprias gravadoras, porque a distribuição na internet ficou muito mais fácil, né? Criar a sombra da indústria cultural hoje em dia é um pouco problemático. Eu não acho que seja interessante pensar a partir desse conceito. É claro que até a década de 80, no começo dos anos 80, você tinha uma hegemonia de algumas gravadoras de um determinado grupo. O pessoal tinha que vir para São Paulo, tinha que vir para o Rio para gravar. Era assim que acontecia. No começo da década de 90, essas gravadoras não se sustentaram também. Então, houve uma mudança também de perspectiva. O bacana da internet é isso, porque você quer conhecer alguma coisa nova, você entra num fórum, bandas independentes, né? Até tem um programa anterior aqui ao nosso que é feito praticamente de entrevistas com bandas independentes. Você encontra tanta coisa legal, tanta coisa diferente, e parece que é um outro tipo de Brasil que está sendo feito em questão de música, pelo menos. Né? Sim, a gente não consegue nem abarcar esse
essa quantidade de produção. Não Talvez tem o grande problema seja esse, você conseguir filtrar o que é interessante do que não é interessante. É claro que você pode falar que existe uma grande mídia, uma mídia mais forte, né? Mas isso não significa que as pessoas têm que ficar presas a essa mídia. A própria Legião Urbana, você não via ela tão presente nessas mídias tão grandes. Fazia parte do próprio marketing dela não fazer marketing, ou não participar do Hollywood Rock ou dos grandes festivais, né? Fazia parte da própria mística da banda, em certo sentido. Então, eu tenho um pé atrás com o conceito de indústria cultural. Eu acho que é uma categoria que não nos ajuda a pensar, leva para você para um jargão. Talvez hoje menos ainda, né? Na época já era uma coisa complicada, talvez hoje menos ainda. Né? Eu acho que na época dos festivais, quando você tinha que realmente estar num lugar para acontecer, a necessidade de distribuição pela grande... Talvez fosse mais interessante, mas já era totalitário, assim, era problemático. Verdade. Vou fazer mais um intervalo rapidinho, a gente já volta, pessoal.